Senhor Presidente, Senhor Ministro, a primeira expressão que vou usar até para pedir ao Sr. Ministro para comentar uma afirmação já deste ano do Sr. Secretário de Estado, Rocha Andrade. Portugal tem de longe a maior lista de paraísos fiscais da Europa e diz também ainda que a lista de offshores deve ser reduzida. Perante isto, qual é que é o comentário que se oferece ao Sr. Ministro e perante a necessidade da estatística? Porque, de facto, se nós reduzirmos substancialmente os países que compõem a lista offshore, portanto, a estatística perde valor. Portanto, e claramente que isso acontecerá. Portanto, e um pouco respondendo àquilo que foi a questão com que o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Paulo Correia, iniciou, quando perguntou por que estamos aqui. Nós estamos aqui exatamente porque o anterior Governo não aceitou acriticamente a retirada do Panamá da lista dos países offshore. Portanto, o facto de ter sido necessário que se verificasse os requisitos que estão previstos no artigo 103D da LGT, portanto, levou a que o Panamá não fosse retirada dos países offshore. Portanto, e o problema eventualmente nasceu aí. Portanto, a necessidade de estatística basicamente assenta muito aí. Porque se o Panamá tem saído da lista dos países offshore, a questão da estatística não se colocava tanto assim. Não era necessária a comunicação das instituições financeiras para essa situação, portanto, não se colocava pura e simplesmente esta questão. Mas, por outro lado, também, e eu penso que aquilo que foi feito, tanto ao nível do Governo, e há pouco o Sr. Deputado Paulo Sá desafiou o Sr. Ministro em relação ao grau de determinação do Governo. E nós temos também termos de comparação aqui. Portanto, para além do Governo, até inclusivamente do Banco de Portugal, que também apertou muito aquilo que era a malha em relação às transferências para os offshores, portanto, em que houve critérios de maior exigibilidade em relação a essas transferências, portanto, em 2014 houve um apertar de rigor em relação a essas situações e à identificação dessas situações. Portanto, mas em relação ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, portanto, nós temos claramente os sinais. Olha, o anterior Governo vedou a saída do Panamá. Houve um reforço na luta contra o branqueamento e fraudes fiscais. O sinal que temos do atual Governo foi retirar o Uruguai, Jersey e Ilha de Man dos países offshore. Portanto, o sinal é claro. Portanto, o senhor que estava tem feito ao longo dos últimos anos uma tal luta, uma encarniçada luta e despertar para estas matérias, portanto, agora que são parceiros do Governo, não conseguiram, digamos assim, reforçar aquilo que é o impacto negativo da presença dos offshores, porque quando nós ouvimos, e depois aquilo que mais nos chocou ao Sr. Ministro, sou franco, é o cruzamento destas intervenções em que o Partido Socialista e o PCP enfatizam os sacrifícios que andamos a exigir aos portugueses nos anos da crise. Portanto, e o Sr. Ministro depois diz que no domínio fiscal possivelmente nem sequer há prejuízo. Então, mas como é que nós compensávamos esses sacrifícios? Então, se do lado fiscal não tínhamos a possibilidade de compensar esses sacrifícios, como é que os compensávamos? Também não é suposto ser pela via fiscal, que seja a arrecadação dos impostos e atenuar a tributação que incide sobre os portugueses e sobre as pessoas. Portanto, de facto, os sinais não são nada animadores em relação a estas questões. Portanto, de facto, aquilo que aconteceu, portanto, foi que o Sr. Ministro, aliás, também em relação àquilo que têm sido algumas das afirmações, em relação ao seguir ou não estas matérias, também aí foi coerente. Portanto, reconhecemos que foi coerente. Quando o Sr. Ministro afirma que o assunto não estava a ser seguido diretamente por mim, portanto, e estava delegado no Sr. Secretário de Estado, também não conjuga aqui com aquilo que é a narrativa que o Partido Socialista tem feito ao longo destes últimos tempos, que é acusar tudo e todos, portanto, digamos assim, da fuga dos milhões para os offshores. Portanto, a responsabilidade política, portanto, e o considerar que, de facto, seria útil a publicação da estatística já foi assumida tanto pelo seu ex-secretário de Estado como pela Sra. Ministra. Portanto, isso
para nós é ponto assente que era determinante. Sr. Ministro, mas a estatística, antes de 2016, e o Partido Socialista esteve no governo de 2005 a 2011, houve uma estatística. Sr. Deputado, já terminou o tempo, faça favor de concluir. Era tão relevante a estatística e só foi publicada uma vez aos seus deputados do Partido Socialista. Portanto, e, aliás, o facto de só ter sido publicada uma vez demonstra até da dificuldade depois de fazer esse acompanhamento e fazer essa análise em termos comparativos. Obrigado, Sr.